Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, gente, passando aqui para fazer o vídeo que a Viviane pediu, né? O primeiro foi que eu fiz como eu conheci o Eduardo e hoje eu vou falar do meu casamento e dos meus filhos, né? Então vamos lá. Fiz uma, fiz um resumo aqui. Eu vou começar então, gente, pelo dia do meu casamento. Então eu lembro que no dia do meu casamento, gente, a casa da minha mãe tinha vários parentes, né? Porque meus parentes, a maioria era de outras cidades, né? A maioria veio de São Paulo, de outras cidades, e eles vieram dormir na minha casa, né? Para poder participar da festa do meu casamento à noite. Então eu lembro que a minha tia, eu sou daquela época, gente, que tinha aquelas batatinha com casca que temperava e tinha nas festas, né? Então a minha tia fez essa batatinha com casca temperada para o meu casamento. Ela fez também aquela carne desfiada que colocava no pão, né? Então eu sou dessa época, dessas batatinhas e dessas carnes desfiadas que colocava no pão. Então minha tia fez para mim, para o meu casamento. E eu e o Eduardo, a gente encomendou salgadinhos, né, para festa. A gente comprou refrigerante, a gente comprou cerveja, a gente também comprou toalhas para pôr nas mesas, na festa, né, no salão. A gente comprou também enfeites para decorar as mesas. E depois, quem foi no meu casamento, gente, eu lembro que até as pessoas pensaram que era buffet, sabe? Porque a gente contratou no dia garçons para servir, né, as coisas de comer para as pessoas, as bebidas, e a gente contratou cozinheira também, né, para ficar tudo quentinho, tudo gostoso. E a gente arrumou, decorou todo o salão. Então as pessoas pensavam que era buffet, mas não foi não, a gente que organizou e comprou tudo. E eu casei, gente. Outro detalhe também que eu ia esquecendo. O Eduardo trabalhava numa empresa e ele tinha uns amigos que tinham uma banda de música. E esses amigos ofereceram para tocar de graça no nosso casamento. Deu de presente para Eduardo para eles tocarem no casamento. É lógico que a gente aceitou, né? Então no casamento teve até banda de música. E também, né, continuando, eu e o Eduardo nós casamos na igreja do Rosário, né, no Castelo. E a gente fez a festa do nosso casamento no salão dessa igreja também. E assim, eu lembro que no dia da festa tinha várias pessoas que a gente convidou, viu, gente? A minha família é muito grande. Eu convidei toda a minha família, convidei meus amigos, o Eduardo convidou a família dele, os amigos dele. Tinha aproximadamente umas 300 pessoas no meu casamento, gente. Olha só, tinha bastante gente. E eu lembro assim que a gente tinha que cumprimentar as pessoas na mesa, né? E o Eduardo, nesse dia, ele estava muito feliz, muito contente, muito sorridente. E a gente ia nas mesas cumprimentar as pessoas e ele só não cumprimentava, como também ele parava e ficava conversando com as pessoas. E eu lá com um vestido pesado, de salto alto, querendo cumprimentar todo mundo rápido e ele conversando. Mas tudo bem, faz parte, deu certo. Enfim, gente, o meu casamento foi ótimo, eu gostei. Depois como que eu posso falar, no decorrer da semana que acabou o casamento, as pessoas nos telefonavam, nos elogiavam, falavam que a festa foi muito boa, né? Então, foi muito bom o meu casamento. E daí, depois que eu casei, a gente foi viajar, a gente ficou em alguns dias na cidade de Jurumirim. Jurumirim, é isso. Depois que a gente ficou alguns dias nessa cidade numa pousada, daí a gente foi em Goiás, no resort do Rio Quente. Ótimo lugar, gente. Eu não me lembro de ter ficado num lugar tão bom como esse, até hoje. Porque lá tinha várias piscinas naturais, né, com água quente. Tinha um espaço enorme para você passear, para você caminhar, muito arborizado. E à noite, gente, tinha assim vários lugares para você ir, eu lembro. Tinha assim uma boate que você podia ir, era um local, depois outro local era uma casa com queijo e vinho. Depois em outra parte tava tendo show ao vivo, se você quisesse assistir. E tem assim, tinha muita coisa pra gente fazer, pra gente escolher.
tinha várias coisas. E eu lembro que a comida era muito boa, era vários tipos de comida, variedades. Então, foi muito bom, foi ótimo, né? Maravilhoso, não me esqueço desses dias que eu fiquei lá. Daí, né, gente, acabando a lua de mel, a gente tem que voltar para a nossa rotina, né, de casamento. A nossa rotina de casamento basicamente era trabalhar, né, como todo mundo, dia de semana, e final de semana a gente ia na casa da minha mãe, né, dos meus parentes, para a gente almoçar final de semana, se reunir, né, com os familiares. Então é isso. Dia de semana trabalhando, final de semana na casa de parente. E no final de semana também, apesar de minha casa ser pequenininha, né, que eu morava no fundo da minha sogra, também recebia pessoas da minha família e a gente naquela época tinha disposição para fazer almoço para as pessoas que iam nos visitar, né? E assim, gente, enquanto que eu morei na minha sogra, né? A gente, no casamento, foi tudo muito bom. Eu me dava bem com o Eduardo, né? Me dava muito bem com o Eduardo. Só não era perfeito, por quê? Porque eu falo, porque eu tinha minhas manias. E daí, né, eu às vezes confesso que eu brigava com o Eduardo por causa das minhas manias, quase sempre. E ele sempre cedia. Eu queria que ele fizesse as coisas do meu jeito, não do jeito dele. Ele sempre cedia. Ele sempre queria me fazer feliz, né? E ele sempre me mimava. E assim foi. E assim, no nosso casamento, né, como de todo mundo, tem seus altos e baixos, né? Daí, quando eu fiz 2 anos de casada, eu fiquei grávida. Daí, assim, foi um momento triste da nossa vida, porque eu estava grávida de 3 meses, né? Daí eu tive um aborto espontâneo. Daí, aonde aconteceu isso, eu fiquei muito depressiva, fiquei triste, né? Mas, graças a Deus, Deus nos sustentou. Daí, depois desse dia, eu resolvi ter filho só quando eu conseguisse ter a minha casa própria e quando eu conseguisse um emprego efetivo. Isso que eu resolvi. Depois eu fiquei bastante tempo casada com o Eduardo. Depois de bastante tempo, daí eu resolvi ter filho de novo. Daí eu tive meu primeiro filho. Antes do filho, gente, tem mais coisa, desculpa, vamos voltar para trás. Antes do meu filho, voltando, eu comprei um apartamento, comprei não, deixa eu falar desde o começo como aconteceu. Como eu morava no fundo da minha sogra, a gente juntava dinheiro para poder comprar a nossa casa própria. E durante uns 5 anos que eu morei no fundo da minha sogra, a gente juntou dinheiro. E durante esse tempo, a gente ia pesquisando, né, onde que a gente queria comprar. E daí uma vez eu passei perto de uns apartamentos que tava na planta ainda, né? Daí eu falei pro Eduardo, olha, achei bonito o local, né? Eu quero morar aqui. Daí a gente foi lá, a gente foi visitar, os apartamentos estavam na planta ainda. Daí eu apresentei na época o meu lerite e o do Eduardo. E sabe, gente, o meu lerítico dele, o atendente falou, olha, os dois lerite, essa renda não dá para vocês comprarem aqui, né? Mas eu não desisti. Eu fiquei seguindo essa construção, gente, vendo tudo, porque eu queria morar lá. Daí eu vi um anúncio um dia que um moço estava vendendo o apartamento porque ele estava endividado, ele não conseguiu pagar as parcelas do apartamento. Daí a gente foi lá, eu e o Eduardo, pagamos as dívidas dele junto à construtora e daí a gente ficou pagando o financiamento, o restante da parcela que ele tinha, né, para pagar. Daí, graças a Deus, consegui ficar com o apartamento que eu gostei, que eu queria morar. Eu lembro assim que o apartamento, gente, durante que a gente estava pagando o apartamento, a gente ficou economizando, a gente não viajava, a gente não comprava roupa, a gente economizava, comprava tudo mais barato e a gente ficou durante 5 anos economizando. Mas graças a Deus, depois de 5 anos, em 2000, eu consegui quitar o apartamento, né? E eu lembro assim, na primeira noite que a gente veio morar aqui no apartamento, dormir, primeiro dia que tinha pego, daí eu lembro que eu comecei a chorar à noite.
Daí o Eduardo falou, nossa, por que você tá chorando? Eu falei assim, eu tô chorando de felicidade. Eu falei, eu tô chorando de felicidade. Porque a gente escuta por aí, né? Que a pessoa demora 30, 20 anos para pagar o financiamento da casa própria. E graças a Deus, em 5 anos a gente conseguiu quitar o apartamento. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então eu tava feliz por causa disso. E também tava feliz por causa de outra coisa também, gente. Uma particularidade minha. Eu nunca pensei que eu pudesse morar num apartamento com elevador. Eu pensava que eu ia conseguir morar num apartamento de escada. E também nunca pensava que eu ia morar num apartamento que tivesse uma sacadinha, né? E eu gostava daquela sacadinha com rede, eu gosto de rede, né? Então adorei esse apartamento, tinha uma sacadinha, era de elevador. E ele era bonitinho, uma gracinha. Então eu tava feliz por causa disso também. E daí, graças a Deus, deu tudo certo. Então, depois que eu comprei o apartamento que eu quitei em 2000, daí também, nesse mesmo ano, eu consegui me efetivar como professora da Prefeitura Municipal de Campinas. Eu fiquei efetiva durante 2 anos como professora. Depois surgiu um concurso em 2002 para vice-diretora em Campinas. Daí também prestei, eu passei esse concurso, onde eu fiquei até me aposentar. E assim, depois que eu estava efetiva, né, em 2002, ainda esperei um pouquinho, daí tive o meu primeiro filho em 2004, né, eu fiquei muito feliz, né, de ter aquele bebê no colo, gente. Eu demorei para ter filho, mas quando eu tive, adorei ficar com o bebê no colo, confesso. Para mim ele era um bonequinho, gente. Que tinha que trocar, tinha que dar mamadeira, dava trabalho, ficava sem dormir, mas eu adorava ter um bebê no colo. E daí, o que aconteceu? Quando o meu bebê estava com 1 ano, daí fiquei grávida de novo. Fiquei grávida do meu segundo filho. O primeiro nasceu em 2004 e o outro nasceu em 2006. Então, praticamente, em 2006, eu estava com um bebê de 1 ano e 9 meses e um recém-nascido. Os 2 usando fraldas e os 2 usando mamadeira e precisando de atenção. Sorte minha que a minha mãe e minha sogra veio passar uns tempos aqui na minha casa, né? Porque eu não tinha experiência assim, né? Com recém-nascido. Com os 2, elas vieram e me ajudaram, graças a Deus. E assim, pra gente, eu lembro assim, que eu fiquei 5 meses, né? Que eu pude ficar com os bebês, né? Depois eu tinha que voltar a trabalhar, né? E eu lembro assim, quando eu voltei a trabalhar, gente, eu gostei tanto de ficar com eles em casa, cuidando, que quando era a época de eu voltar a trabalhar, eu chorei. Mas eu chorei muito, que eu não queria ficar sem cuidar dos bebês, sabe? Eu sempre chorava quando chegava na época de voltar a trabalhar, mas não tem jeito, né? A gente tem que trabalhar, daí voltei. E assim, graças a Deus, a minha sogra, né? Eu e o Eduardo trabalhava, né? Chegava aqui cedinho na minha casa e ia embora de tardezinha, quando a gente voltava do serviço. Graças a Deus, a minha sogra sempre cuidou da minha casa, dos meus filhos, né? E eu paro aqui para falar para ela que eu agradeço muito por todo esse carinho, por todo esse cuidado que teve com os meus filhos, com a minha casa. Gratidão para minha sogra. Beijos. Então, voltando. Então, né, gente? Onde que eu parei? Tá, tive meus filhos. Vamos lá. Não perder o fio da meada. Então, vamos lá. Então, eu tive meus filhos, né? E assim, eles, graças a Deus, gente, foram umas crianças, uns bebês e umas crianças, eu posso dizer, muito boazinha. Eram muito quietinhos, muito calmos, muito tranquilos. E assim também, eu acho que pelo fato de eu ser professora, isso me ajudou, porque eu dava várias atividades para eles aqui no apartamento, sabe? Eu inventava várias coisas. Por exemplo, tudo que era de pintura. Gente, peraí, vou espirrar, dá licença. Oh, desculpa, acontece. Voltando. Então, eu dava várias atividades para eles, sabe? Eu dava pintura com guache, com tinta mesmo, desde pequenininho. Recorte. Dava pintura também com giz e cera, com lápis de cor.
Eu fazia massinha caseira em casa, de modelagem, para eles brincarem do jeito que quisesse. Eu dava muito quebra-cabeça, dava joguinhos de montar de vários tipos. Eu também, gente, pegava uma fita crepe, meu apartamento é pequeno. Eu pegava a fita crepe e fazia pista. Punha em todos os quartos uma pista de carrinho. Eu fazia uma pista de fita crepe para passar os carrinhos, todos os carros, nos quartos, no corredor do apartamento, na sala. Então, vocês pensam, ficava uma fita crepe, uma pista de carrinho de fita crepe para eles andar com os carrinhos das Hot Wheels da época que eles tinham, eles adoravam. Também eu lembro que tinha aqueles, tipo assim, como que eu posso falar para vocês? Eu vou falar do meu jeito. Aqueles bonequinhos, né? Tinha dinossauro, aqueles bichinhos de plástico, de tudo quanto é espécie. Desde aves, desde de insetos, desde animais mamíferos, répteis, todos os tipos de animais. Eles faziam fazendinha. Eles adoravam brincar disso, de zoológico. Também eles brincavam de fazer com Lego, brincava com Lego, de fazer filminho com Lego. A gente levava eles a andar de bicicleta aqui no condomínio. Eles desciam no parquinho, né? A minha sogra, quando olhava eles, andava pelo bairro, ia na feira comer pastel. Eles brincavam com os amiguinhos aí embaixo no parque. Tinham uns amiguinhos que vinham aqui em casa desde manhã, né? Sábado, domingo, batiam na porta para jogar videogame com eles, almoçava com a gente, tomava café da tarde, jantava com a gente. Aliás, esses dois amiguinhos são amigos dele desde a infância, graças a Deus. Eles têm amizade até hoje, desde a infância, sabe? São amigos muito bons de infância. Até hoje perduram, graças a Deus. Então eles tiveram uma boa infância, viu, gente? Brincaram bastante, graças a Deus. E assim, para falar a verdade para vocês, eu me sentia feliz como mãe na época que eles eram bebê, gente. Confesso, vou falar a verdade. Eu acho porque que bebê fica no colo da gente e a gente faz o que quer. E eu confesso que era confortável para mim eles ficarem ali no meu colo quietinho, fazendo o que eu queria. Depois, né, gente, a mãe sabe, vamos falar a verdade, começa a crescer, começa a responder, começa a andar, começa a querer fazer coisas diferentes. Daí isso para mim, na minha cabeça, era meio complicado. Mas, como na vida tudo tem jeito, né, a gente foi seguindo. E assim, eu posso falar que eu lembro quando eles eram pequenos, que eu queria viajar, né? Daí eu falei, nossa, mas para viajar com essas crianças, como que eu vou fazer? Tem que levar um monte de coisa na mala. Daí no meu serviço, as minhas amigas falaram assim, Cristina, não espera não ter trabalho para você viajar, não, porque é assim mesmo. Tem trabalho, pega e vá, senão a vida passa e você não passeia. Daí ainda bem que eu escutei o conselho das minhas amigas do serviço. Daí arrumava a mala com tudo aquilo que tinha que arrumar e ia passear desde bebê. Com eles no período de criança, no período da adolescência, sempre fui viajar com eles nas férias de junho, julho e dezembro. Graças a Deus, a gente sempre foi passear, sempre se divertir, mesmo com um monte de trabalho para arrumar a mala. E a gente pegava e ia. E vocês também, gente, tiver criança pequena, fica pensando no trabalho, não. Vou falar que minhas colegas falaram. A vida passa rápido, pega com o trabalho mesmo e vá passear. Não espera crescer para passear, não. Vai quando é criança mesmo, quando é bebê mesmo. Vá passear mesmo. Vá se divertir, vá aproveitar a vida. Então, voltando, gente, senão me perco. Então, eles tiveram uma infância boa, eles tiveram uma adolescência boa, só que eu acho assim, né, que na época, né, deles, como o mundo estava muito violento, eu e o Eduardo achamos por bem, confesso, a gente protegeu muito eles. Sim, protegeu demais. Eduardo sempre de carro levava ele para a escola, buscava. Tinha algumas festas que convidavam quando eles eram criança. Daí eu pedia para a mãe, gente, olha, que eu cheguei a fazer, mas confesso.
As mães aí se lembram de mim vão lembrar disso. Eu falava assim, meu marido pode ir acompanhar eles na festinha, quando eles eram pequenos. Desculpa, gente, coçou meu nariz, faz parte. Vamos continuar, desculpa. Então, gente, daí as mães, eu falava assim, convidava para aniversário, assim, em buffet, eu falava assim, o Eduardo pode acompanhar meu marido? Daí, graças a Deus, elas deixavam, sabe? Mas também tinha outra parte, gente. Sempre que eu fiz buffet, festinha para meus filhos, como eu pedia a presença do meu marido, eu sempre, olha, às vezes eu convidava, gente, a classe inteira deles para a festa de aniversário e eu deixava vir um acompanhante, porque eu achava necessário, na minha cabeça era necessário vir um acompanhante para ficar com a criança. Eu não achava certo a criança ficar sozinha em buffet. Na minha época, gente. Agora, quem deixa sozinho, tudo bem, né? Cada um faz o que acha melhor para sua consciência, para sua cabeça. Eu respeito. Mas a minha, só se o Eduardo fosse que podia ir. Então foi assim. E assim, até festinha assim que eles começaram a ir, gente, olha só que vergonha, mas eu vou falar. A primeira festinha assim que meu filho mais velho teve de 15 anos, eu falei pra mãe também. Eu falei assim, ô Eduardo, pode ir? Daí ela falou assim, ela foi tão boazinha, gente, olha só, ela falou assim, pode ir Eduardo, pode ir você, pode ser outro filho, Cristina, pode ir a família inteira, não tem importância. E ela deixou, gente. O primeiro 15 anos que o meu filho mais velho foi a família inteira acompanhando, acho. Depois já, né, eu vi como é que eram as festinhas de 15 anos, são famílias boas, amigos bons. Depois na segunda festinha, gente, daí eu já deixei ele ir com o primo dele, sozinho, né? Dei um monte de conselho e foi com Deus, ficar com o coração na mão, mas foi. Olha só, com 15 anos só. O segundo aniversário de 15 anos da amiga que ele foi sozinho com o primo. E assim foi. Depois o segundo foi mais fácil, né? Como o primeiro já tinha ido, né, no shopping, nas festinhas. Então, daí eu tive mais confiança. Daí o segundo foi sozinho, né? Ou acompanhava o primeiro também. Quer dizer, a idade deles são próximas, né? De 2 anos de diferença, 1 ano e 9 meses, para ser mais exato. E assim foi, gente. Foi assim, eu acho assim que eu e o Eduardo protegemos muitos, né? Muito, os dois, como eu falei, por causa desse mundo violento. Mas assim, naquela época, é o nosso conhecimento de mundo como pais que a gente tinha, eu e Eduardo. Então, como conhecimento de mundo, o que a gente pôde oferecer para os nossos 2 filhos é esse tipo de educação, esse tipo de criação, né? E é isso. E assim, o que eu posso falar mais do meu casamento é que, continuando, né? O Eduardo sempre foi um marido muito bom, ele sempre me ajudou na casa, sempre me ajudou com os 2 meninos, me ajudava em tudo. Eu não posso reclamar, um marido excelente. Também me aguentava as minhas manias, agradeço a Deus, porque se não fosse Eduardo, se fosse outro, não sei se ia aguentar não, acho que não, agradeço a Deus. E assim, foi um casamento ótimo, né? Os meus 2 filhos são os bons filhos, né? Hoje os 2 fazem faculdade, estão estudando, graças a Deus, estão namorando, meninas boas, que gostam de estudar, que pensam no futuro, e o principal, que gostam deles, e por causa que gostam deles, já me ganhou como pessoa, também adoro elas. Então, meus filhos, assim, posso dizer que estão namorando, estão estudando, são tranquilos, né? E assim, o que eu posso dizer, em resumo, que o casamento meu foi ótimo, gente, foi ótimo. O que eu volto a dizer é que as minhas manias atrapalharam muito, mais ao Eduardo do que a mim, né? Digo a mim também, né? Porque se não fossem as minhas manias, eu acho que seria tudo perfeito, né? Mas tudo no mundo, como não é perfeito, até que foi muito bom, foi ótimo. Se alguém perguntasse para mim, você escolheria o Eduardo para namorar e casar de novo? Eu falava sim, escolheria. Não sei se ele me escolheria, mas eu escolheria de novo, porque eu gostei de ficar com ele.
E assim, às vezes eu fico brincando, né, gente, que eu penso assim, se tiver outra reencarnação, eu peço para Deus para vir com esse espírito, me acompanhando de marido de novo, o Eduardo. Eu peço que ele me acompanhe em outra reencarnação aqui, que ele seja meu marido de novo, porque foi muito bom. O espírito bom, coração bom, tranquilo, paciente, calmo, que me aguentou. Mas não sei se ele vai querer, né, gente? Tem isso também. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando, tô falando só que foi ótimo meu casamento, tá? É um marido maravilhoso. E aí, assim, por hoje é só, gente. Eu acho que eu já falei tudo de importante. Agradeço a vocês pela companhia. Agradeço vocês pela escuta. Agradeço vocês pelo tempo de vocês. Vocês fiquem com Deus e tudo de bom para vocês, viu? Até os próximos vídeos, se Deus quiser.